Olá pessoal da análise, então dando continuidade, a gente viu nos exemplos anteriores aí que as funções consideradas eram funções contínuas e definidas nos intervalos fechados e limitados. A gente está trabalhando com funções limitadas e a gente sabe que funções contínuas em intervalos fechados e limitados são limitados e a gente viu que algumas funções aí que a gente considerou funções contínuas, a gente conseguiu aí demonstrar que elas são funções integráveis. Na verdade, tem uma situação mais geral, né, que é o fato de que toda função contínua em um intervalo fechado são funções integráveis. É um resultado bem mais geral, né? E que não vamos demonstrar aqui. Mas existem funções que não são contínuas, mas são integráveis. E funções que não são contínuas e não são integráveis. Vamos ver que é um caso aqui, né, no exemplo 123, a função definida aqui no intervalo de 0 a 1 os reais, dado por essa equação aqui, o f de x retorna 1 se o x no intervalo de 0 a 1 for um número racional e retorna 0 se o x no intervalo de 0 a 1 for um número irracional. A gente viu aí na análise 1 que essa função aqui ela não é uma função contínua, então a gente vai também verificar que essa função aqui é uma função não integrável. Então, para mostrar que essa função não integrável, a gente vai usar aqui o teorema 69, diz que uma função limitada, que é o caso, né, que a função retorna apenas 0 e 1, ela é integrável se e somente se, dado qualquer epsilon positivo, existe uma partição tal que a soma de rima superior menos a soma de rima inferior é menor do que esse epsilon. Então, se dado um epsilon não existir tal partição, então pelo teorema 69 a função é não integrável, já que o teorema ele vale se e somente se. Então vamos ver o caso aqui, né? Vamos pegar, por exemplo, aqui um caso, um epsilon como sendo 1 sobre 2 e mostrar que a diferença da soma de rima pela soma de rima, a soma de rima superior pela soma de rima inferior é sempre constante igual a 1, então seja qual for a partição, então nunca vai ser menor do que meio. Então, por exemplo, se a gente pega aqui o intervalo 0 a 1, pegar uma partição qualquer aqui, então a gente sabe que uma definição de partição, né, um conjunto finito de pontos aqui no intervalo de 0 a 1, que separa aqui, né, o intervalo de 0 a 1, divide o intervalo de 0 a 1 em subintervalos, né, não necessariamente iguais. Então, uma partição qualquer aqui, tem essa cara aqui, então divide o intervalo de 0 a 1 em n partes. Primeira parte de x0 a x1, depois de x1 a x2, e assim por diante no intervalo genérico aqui de xi menos 1 a xi, e no último intervalo aqui, né, de xn menos 1 até xn. Então, seja qual for essa partição, dado quaisquer dois números aqui, né, por exemplo, xi menos 1 e xi, com o i variando aqui de 1 até n, como os racionais e os irracionais são densos aqui nos reais, então dados quaisquer dois números reais, sempre vai existir um número racional e um número irracional aqui dentro. Então a função em qualquer subintervalo desse aqui vai sempre atingir 1 e vai sempre atingir 0, porque vai ter números irracionais em qualquer intervalo e vai ter números racionais em qualquer intervalo. Então, o sup em qualquer intervalo vai ser sempre 1 e o ínfimo em qualquer intervalo vai ser sempre 0. Então, a soma de rima aqui, né, é a soma dos sups vezes ΔX. Então, a soma de rima superior, como o sup é sempre 1, então vai ser a somatória dos ΔX, que dá 1. E a soma de rima inferior
é o ínfimo vezes ΔX, a soma do ínfimo vezes ΔX, o ínfimo dá sempre zero, então a soma de rima vai ser sempre zero. Isso para qualquer partição, então a diferença da soma de rima superior pela soma de rima inferior é igual a 1. Então, se eu pego um epsilon igual a meio, por exemplo, então eu não vou ter essa partição que seja menor do que esse meio. Então, pelo teorema 69, essa função ela não é integrável. Agora vamos ver um caso aqui, né, onde a função também é não necessariamente contínua e uma função integrável, que é o caso aqui do exemplo 124. Então, vamos pegar uma função aqui não decrescente em um intervalo fechado aqui, qualquer, né, AB. Ou seja, se ela é não decrescente, então se x1 é menor que x2 no intervalo, então f de x1 é menor ou igual do que f de x2. Lembrando que ela pode ser uma função não contínua, então ela pode, por exemplo, se eu estou aqui com o intervalo AB, então ela pode ser, por exemplo, ter uma cara assim, né? Uma função não decrescente. Ou seja, qualquer x1 menor que x2, o x1 ele pode ser igual ao f de x1, pode ser igual ao f de x2, ou ele pode ser menor. Ou seja, o f de x1 pode ser menor do que o f de x2. Então, como todos os pontos aqui de A até B, incluindo A e B, estão definidos, né? Então eu posso considerar, por exemplo, o f de A igual a f de B, isso vai dar uma função constante, né? E a função constante a gente já viu que ela é uma função integrável. Então vamos considerar aqui, para um caso mais geral aqui, onde o f de B for maior do que o f de A. A gente vai pegar aqui, por exemplo, um gráfico de uma função contínua, só para efeitos de ilustração, lembrando que a função ela pode ser não contínua, como o caso anterior. Então, se o f de B é maior do que o f de A, então f de B menos o f de A é um número positivo. Então, a gente vai usar aqui o fato de que a função ela é não decrescente no intervalo AB para mostrar que é uma função integrável. Então, a gente vai usar aqui o teorema 69. Então, dado um epsilon qualquer, vamos exibir uma partição tal que a soma de rima superior de f nessa partição menos a soma de rima inferior de f nessa partição é menor do que esse epsilon. Então, a gente começa aqui, né, por exemplo, com um epsilon dado. Então, seja um epsilon positivo qualquer. E como o f de B menos o f de A é maior do que zero, a gente pega essa partição aqui e divide aqui em n partes iguais. Vamos pegar aqui, por exemplo, ΔXi. O ΔX aqui é igual ao ΔXi por todo i, como sendo B menos A dividido por n. O n aqui é o número natural. Então, isso aqui dividido por n, né? Esse aqui vai ser o meu x0, esse aqui é o meu x1, esse aqui é o meu x2, e assim por diante. Aqui um intervalo genérico aqui de xi menos 1, xi, e aqui o último intervalo, xn menos 1, e o xn igual a b. Cada intervalo desse aqui, de comprimento ΔX, como sendo b menos a dividido por n. Bom, como o f de b menos o f de a é positivo, então o epsilon sobre o f de b menos o f de a é um número positivo. Então, o fato dos naturais, né, ser um conjunto ilimitado, existe um n natural tal que esse número aqui, né, que é o ΔX, é menor do que esse valor aqui. Então, a gente pega um n suficientemente grande, tal que o ΔX aqui, né, esse espaçamento aqui é menor do que o epsilon sobre b menos a, sobre epsilon sobre f de b menos f de a. Ou seja, pega uma partição aqui do intervalo de tal forma
que o comprimento, né, de cada subintervalo aqui é menor do que epsilon sobre f de b menos f de a. Então, a gente vai mostrar que a diferença, né, da soma de rima superior pela soma de rima inferior em tal partição é menor do que o epsilon. Então, por exemplo, aqui a gente vai pegar aqui a soma de rima superior de f vai ser somatório de I variando de 1 até n do sup da função no intervalo vezes o comprimento desse intervalo. Mas, se eu estou aqui em cada intervalo, a função ela é crescente, né? Então, o sup é dado pela f da extremidade, né, à direita aqui do intervalo. Então, o primeiro intervalo aqui, o sup é o f de 1, o segundo intervalo aqui, o sup é o f de 2, o terceiro intervalo, o sup é o f de 3, e assim por diante, né? No intervalo I, o sup aqui é o f de xi. Então, isso aqui vai ficar somatório de I variando de 1 até n, de f de xi vezes delta xi. Mas, e a soma inferior vai ser o somatório de I variando de 1 até n. O meu, agora, né, o ínfimo vai ser o f de xi menos 1. Então, isso aqui vai ficar f de xi menos 1 vezes delta x. Então, de forma, quando eu faço a diferença dos dois, né, é só fazer a adequação aqui, né, da diferença aqui, né, colocando o x em evidência, né, então vai ficar f de xi menos f de xi menos 1 vezes delta xi. Ou seja, tem essa diferença aqui dessa forma, né? O f de x, aqui no caso colocou j, né? A soma superior de rima menos a soma inferior de rima, o somatório de j variando de 1 até n, de f de xj menos o f de xj menos 1, vezes o delta xj. Então, mas o delta xj aqui, nesse aqui é o meu delta xj, é sempre menor do que epsilon sobre f de b menos f de a, porque eu peguei a partição dessa forma. Então, é só tirar isso aqui para fora, né? Esse menor aqui para fora, essa parte que é menor, e fazer o somatório aqui de f de xj menos o f de xj menos 1. Então, fica, quando o j varia de 1 até n, então fica f de 1 menos o f de 0, né? Que é o f de x1 menos f de x0, que é o f de x1 menos o f de a, mais f de x2 menos o f de x1, e assim por diante, né? Até o último aqui, né, que é o f de xn, que é o b, menos o f de xn menos 1. Então, esse f de x1 vai cancelar com menos f de x1, o f de x2 vai cancelar, né, com menos f de x2, e assim por diante, né, e o f de xn menos 1 vai cancelar com menos f de xn menos 1, esse aqui cancela aqui com o anterior, e sobra só o f de b menos o f de a. O f de b menos o f de a cancela com f de b menos f de a embaixo aqui, né? Desse aqui sobra epsilon. Então, para essa partição, a soma superior, soma de rima superior menos a soma de rima inferior é menor do que esse epsilon. Então, pelo teorema 69, se dado um epsilon existe uma partição que satisfaz isso, então a função ela é integrável. Ou seja, se a função ela é não decrescente no intervalo fechado AB, então ela é integrável, pelo teorema 69. Agora vamos falar do teorema 70, que diz que se
uma f, o intervalo AB é uma função não decrescente, e consideramos uma partição tendo intervalo cujos pontos aqui xj com j variando de 1 até n são da forma que xj igual a A mais j vezes B menos A dividido por N. Isso aqui é só para... Vamos verificar aqui que o x1, por exemplo, vai ser o A menos B menos A dividido por N. Então, B menos A dividido por N é o meu ΔX. Né? Se a gente dividir o intervalo AB aqui em N partes iguais, ΔX aqui vai ser B menos A dividido por N. Então, o x1 né, vai ser mais o A mais ΔX. Né? Esse aqui é o meu x0. Se eu pegar aqui o J como sendo 0, esse aqui vai ser o x0. Se eu pegar o J como sendo N, né? Esse aqui o N vai cancelar com esse, vai ficar A mais B menos A, vai ficar B. Esse aqui é o meu xN. E o próximo aqui é o x1, que tem uma distância aqui de ΔX, né? O A mais ΔX. O x2 vai ser A mais 2ΔX. E assim por diante. Né? Então, está com um espaçamento igual aqui, xi menos 1, xi, como no caso anterior. Né? Então, se para essa partição aqui, né, existe um número i que está sempre entre esse valor aqui e esse valor aqui, para qualquer n, né, então o i, esse i aqui é a integral, né, de a até b de f de x dx. Bom, vamos verificar aqui o seguinte, que esse valor aqui é exatamente, né, a soma inferior de rima, para esse caso, e esse valor aqui é a soma superior de rima, para esse caso. Então, como a função ela é não decrescente, né, a soma superior de rima para essa partição vai ser o somatório de j variando de 1 até n, de f de xj vezes o ΔXi. O ΔXi, no caso aqui, né, é o ΔX, né, é o B menos A dividido por N. Então, esse número é constante, né? B menos A dividido por N, eu posso tirar para fora. Isso aqui vai ficar B menos A dividido por N, somatório de J variando de 1 até N, de F de XJ, que é esse aqui, né? Então, essa é a minha soma de rima superior. E a soma de rima inferior, nesse caso aqui, J variando de somatório de J variando de 1 até N, de F de XJ menos 1, vezes o intervalo, que é o B menos A dividido por N. Tiro B menos A para fora, dividido por N, que é constante, né, em relação ao J aqui, que fica somatório de J variando aqui, no caso, eu estou aqui, quando J vale 1, isso aqui vai ficar f de x0, né? Então eu posso colocar o J variando de 0 a n menos 1, de f de xj, que é esse caso aqui. Né? Então essa aqui é a minha soma superior de rima para essa partição, e esse aqui é a minha soma inferior de rima para essa partição. Então, se eu tenho um número i que está sempre à direita da soma inferior de rima para essa partição, seja qual for o n, né? e à esquerda da soma superior de rima para essa partição, seja qual for o n, então o i, esse valor aqui, é igual a essa integral, ao valor da integral, já que a gente não estava calculando o valor da integral anteriormente, mas a gente só estava verificando que a função era integrável. Então, observe que a gente já viu que a função ela é integrável, então a soma, o sup da soma inferior
e o ínfimo da soma superior da integral, que são iguais, né? E elas são sempre maiores. A integral ela é sempre maior ou igual do que a soma inferior e menor ou igual do que a soma superior. Então, eu tenho dois números aqui que está entre esses dois valores, né? A integral da função, né? E o i. Então, a gente vai usar um resultado aqui, né? Se eu tenho aqui dois valores entre alfa e beta, ou seja, se eu tenho aqui, né, um alfa menor do que beta e dois valores aqui x, y entre alfa e beta, então o módulo de x menos y, que é a distância aqui, né, x menos y, é menor do que a distância de alfa até beta, ou seja, é menor do que beta menos alfa, menor ou igual, já que x e y pode atingir aqui qualquer valor aqui entre alfa e beta. Então, se esses dois valores aqui, né, tanto o i quanto essa integral que está entre esses dois valores, então a diferença aqui em módulo desses dois valores, né, vai ser menor ou igual do que a diferença desse pela diferença desse, que é o caso aqui, né? Então, o módulo da integral de a até b de f de x dx menos o i é menor ou igual do que a soma superior menos a soma inferior. Então, tem aqui o b menos a sobre n, posso colocar em evidência, tem em comum, né? Então, isso aqui vai ser f de x1 mais f de x2 até o f de xn, e esse aqui vai ser o f de x0 menos o f de x1 até o n menos 1. Então, tem essa diferença aqui. Eu vou ter, então, que esse valor aqui cancela com esse aqui cancela com o próximo, e assim por diante, vai sobrar só o f de xn, que é o meu b, menos o f de x0, né? Aqui, né? Sobrou isso aqui, que é o meu f de a. Então, esse valor aqui, né? b menos a vezes f de b menos f de a, ele é constante, né? E isso aqui, como a função ela é não decrescente, esse valor aqui é positivo, esse aqui também é positivo. Sobre o n aqui, então, se eu faço o n tender a infinito, isso aqui vai para zero, então esse valor aqui vai para zero, ou seja, se ele vai para zero, o i é igual a integral de a até b de f de x dx. Então, a demonstração está completa. Ou seja, se eu tenho um i entre esses dois valores aqui para essa partição, então ele tem que ser necessariamente a integral de a até b de f de x dx. Então, isso caracteriza, né, uma forma aí de calcular a integral aí de uma determinada função. Então, a gente vai ficar por aqui. Próximo aula a gente continua.